Oi pessoal, tudo bem? Essa semana vamos continuar com o estudo das características do romance, né? Vamos nos basear num filme dessa vez para poder analisar essas características, né? Como eu comentei com vocês semana passada, a gente tem essa questão toda de vocês não terem acesso aos livros, né? E eu compreendo isso, dessa dificuldade, porque eu sei que nem todo mundo consegue ir na escola, emprestar um livro, e até o acesso à biblioteca da escola também está complicado, porque a escola está abrindo só 3 vezes por semana, né? Então eu compreendo que nesse sentido é mais complicado a gente fazer essa análise no que seria o ideal, que seria uma obra literária, né? Mas depois, quando a gente for fazer a prova, a gente vai pegar um trecho de um romance para poder fazer essa análise. Mas primeiro, para que a gente consiga entender bem como é que a gente vai fazer isso, nós vamos analisar isso com base em um filme. O filme pode ser de escolha de vocês, tá? Eu não vou indicar nenhum filme para vocês podem escolher o filme que vocês quiserem e o estilo que vocês quiserem, porque é um estilo de texto que lembra muito as características que a gente vai encontrar no romance literário, né? Escrito ou digitalizado, tá? Então é possível a gente fazer esse tipo de análise, tá ok? O que a gente vai analisar lá? Primeiro vocês vão fazer a escolha de um filme que vocês gostem, né? Assistam ao filme, façam algumas anotações sobre os personagens, sobre os ambientes que aparecem, sobre quem são esses personagens, né? E aí vocês vão fazer a análise de vocês. O que vocês vão analisar lá no romance de vocês, que seria o nosso filme, tá? A primeira coisa, lembra que a gente falou sobre os vários estilos, os vários tipos de ação, né? Que são os acontecimentos, como que eles são descritos, como que eles são observados lá no filme. Nós temos 3 estilos, que seria o encadeamento, que é quando a gente tem aquela sequência cronológica, em que os acontecimentos têm uma sequência lógica, em que você consegue observar, né, que se passou um determinado período de tempo, semanas, meses, anos, ou que você consegue perceber o desenvolvimento desse personagem desde a infância até a vida adulta, ou em determinadas, por exemplo, a descrição de várias gerações que passaram por aquela situação. Aí sim você vai ter uma ação descrita por encadeamento. O segundo estilo seria a ação por encaixe, em que você tem várias histórias, né, acontecendo em momentos diferentes ou ao mesmo tempo. Por exemplo, 2 histórias ou 3 histórias que acontecem no século XXI, mas em cidades diferentes ou em casas diferentes, famílias diferentes, pessoas diferentes, tá? E em algum momento essas histórias, essas situações ou essas pessoas, elas vão se encontrar. Os acontecimentos vão levar ao encontro desses personagens, tá? Isso seria uma ação descrita por encaixe. E o terceiro estilo que a gente tem seria a ação por alternância, quando você tem histórias diferentes em que em nenhum momento elas vão se encontrar. Mas eu posso ter, por exemplo, várias histórias que vão falar sobre o ódio, sobre psicopatas, assassinato, crimes, ou várias histórias, por exemplo, que vão falar sobre o amor, sobre alguns estilos de romance. Mas esses personagens, apesar deles não se conhecerem, eles têm histórias em comuns, tristezas comuns, tá? Sofrimentos comuns, mas eles não se conhecem, eles não se encontram em nenhum momento da história. Mas esse tema os liga de alguma forma, né? Essas situações que todos eles viveram em momentos diferentes, em lugares diferentes, e apesar de nunca terem se conhecido, os liga de alguma forma, os relaciona de alguma forma. Então isso seria uma ação por alternância, tá? Então esses seriam os 3 estilos. O que vocês vão ter que fazer com isso? Identificar qual é o estilo da sua ação no seu filme e descrever como que eu sei isso. Como que eu descobri que eu tenho um encadeamento, ou que eu tenho um encaixe, ou que eu tenho uma alternância, né? Que situações, que acontecimentos que me provam que essa história foi descrita dessa forma, de uma dessas 3 formas, tá? Depois nós vamos para os personagens, né? Que obviamente num filme nós vamos ter personagens descritos de forma explícita, porque você está vendo o personagem ali, então automaticamente você já identifica
como que é esse personagem, se ele é branco, se ele é negro, se ele é loiro, se ele é gordo, se ele é magro. Quando você olha para a imagem, você já está identificando. Então não tem outra forma de descrever o personagem a não ser de forma explícita ou direta, né? E tem uma coisinha que eu esqueci de falar semana passada para vocês, que é a forma, né, de descrever esses personagens dentro do estilo explícito, que seria a autocaracterização e a heterocaracterização. Palavrinha meio complicada de falar, né? Mas elas estão relacionadas bem ao significado ali da própria palavra. Auto, que é quando o personagem descreve ele mesmo, né? Quando ao longo do filme você percebe que o personagem fala dele mesmo, ele se identifica com um determinado grupo, ou ele se descreve num determinado momento emocional da vida dele, ou psicologicamente ele se observa dessa forma. Isso seria um personagem sendo descrito de forma explícita por autocaracterização. E se é o narrador que descreve esse personagem, que seria aquele estilo de filme em que a gente tem aquela voz, né, como se fosse um locutor narrando os acontecimentos da história, descrevendo aquele personagem, aí você teria uma descrição explícita por heterocaracterização, tá? Então é importante vocês identificarem também isso. Como a forma explícita já está clara, já está muito mais fácil de se identificar, obviamente vocês já sabem que uma das respostas para a apresentação dos personagens seria o modo explícito. Vocês vão ter que identificar também se essa descrição acontece por autocaracterização ou por heterocaracterização, tá? Todas essas explicações estão no texto da aula da semana passada, mas nessa semana eu vou estar colocando o texto novamente para que vocês não precisem ficar buscando lá no arquivo anterior, fica mais fácil se ele estiver junto com a própria aula ali, né? E a última coisa que vocês vão identificar é pensar que se esse filme fosse um romance, qual seria o estilo desse romance, né? Que são aqueles que a gente viu na semana passada também. Romance urbano, romance regionalista, indianista, romântico, realista. Você vai identificar, pensar nas características que a gente tem para cada um desses romances e em qual delas o seu filme se encaixaria. E também, obviamente, comprovar com situações do filme esse encaixe aí no estilo de romance, tá? Então, o que tem no meu filme, que acontecimentos, que situações que me mostram e que provam pra mim que esse é um romance de determinado estilo, tá? Todas as perguntas vão estar de forma bem clara lá no próprio formulário. Dessa vez vocês não vão escrever em forma de texto, tá? Vão ser perguntas e respostas. Todas as questões vão estar bem claras no formulário para que vocês se obriguem a responder todas as questões que eu estou solicitando. A atividade vai valer 25 pontos, que é a recuperação da atividade anterior. E é importante que mesmo quem tirou nota máxima faça essa atividade para que a gente compreenda o conteúdo que está acontecendo aqui. Porque daí quando a gente for fazer a prova, a gente vai precisar desse conhecimento que a gente está adquirindo aqui. Então é importante que vocês façam a atividade, mesmo que você tenha tirado 25 na atividade anterior, tá ok? Qualquer dúvida que vocês tenham, é só entrar em contato. Até semana que vem. Tchau!